Olá, meus alunos queridos, tia Sandra aqui de volta com uma aulinha de matemática. E hoje nós vamos trabalhar, ordens e classes, tá? Muito fácil, vou fazer aqui direitinho, vocês vão entender tudinho aí, tá? Vamos lá, ordens. Cada algarismo ocupa uma posição, que é chamado de ordem. Cada algarismo ocupa uma ordem, tá bom? E o mesmo algarismo pode representar valores diferentes. Por exemplo, o número 422, né? O 2 que está na unidade vale 2, o outro 2 que está na dezena vale 20, tá? E assim por diante. Então, na posição que ele se encontra, lembra da aulinha passada, valor absoluto, valor relativo? Então, eles podem representar valores diferentes, tá bom? Dependendo da ordem que ele se encontra, tá? E classes, como se os seus algarismos estivessem separados em grupo de 3. Por quê? Porque às vezes o número é muito grande. Então fica mais fácil a gente ler esse número se nós separarmos de 3 em 3, né? Que aí, da direita para a esquerda, obviamente, do jeitinho que nós fazemos as continhas. A gente faz as contas da unidade, depois dezena, depois centena, depois unidade de milhares, dezena de milhar e assim por diante. Então, sempre daqui para cá, tá? Da direita para a esquerda. E esses grupinhos de 3 são chamados de classes, tá? Então, a tia Sandra vai colocar alguns exemplos aqui, vou explicar como se coloca no quadro valor de lugar e vocês vão entender e fazer tudo direitinho. Então, eu vou pedir uma coisinha aí para vocês, tá? Dá o like, não se esqueçam de dar o like, se inscrevam no canal, façam um comentário, coloque o seu nome, a sua turma, pede a aulinha que você está precisando, que você está na dúvida, que aí a tia Sandra coloca aqui para você, tá bom? O YouTube precisa entender que as minhas aulas estão legais, estão importantes e poder mandar o comunicado quando elas forem colocadas no ar, tá? Então, fica aí a dica. E a tia Sandra vai colocar aqui alguns exemplos agora para que vocês entendam tudo que nós falamos até agora. Fiquem atentos. Então, agora vamos lá. Aprender direitinho como que nós vamos fazer para descobrir ordens e classes, do jeitinho que a tia Sandra falou um pouquinho antes aí, tá? Então, nós temos aqui um número, olha, 278.421. Nós vamos colocar esse número aqui, no quadro valor de lugar. Esse quadro aqui se chama quadro valor de lugar, tá bom? Então, o que nós podemos fazer para que seja mais fácil para colocar o número sem ter nenhum tipo de erro, tá? Nós vamos colocá-los da direita para a esquerda, tá bom? Nós vamos colocar da unidade simples para as unidades de milhar, tá bom? Então, vamos pegar daqui para cá, colocar o número aqui, 1, 2, 4, 8, 7 e o 2. Então, olha como ficou fácil fazer da direita para a esquerda. Porque se tivesse mais aqui a classe dos milhões, aí poderia confundir e colocar daqui para cá fica mais difícil. Então, a gente coloca da direita para a esquerda, que aí não tem como errar. Mas sempre daqui para cá, colocando de lá para cá também, não vão errar isso nunca, tá bom? E agora nós vamos falar sobre as ordens. Quantas ordens esse número tem? Olha como é fácil. Cada número ocupa uma ordem. Então, nós temos aqui a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Continua. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Então, quantas ordens esse número tem? É o número de algarismos que ele também tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 6 ordens. Vamos escrever aqui embaixo para ficar mais bonitinho. 6 ordens. Agora, lembra que a tia Sandra falou para a gente ler um número muito grande? Era bom a gente dividir em 3, né? Em 3 grupinhos.
Claro, isso aí é uma regra da matemática, tá? O número é dividido em classes. Então, nós vamos dividir aqui, ó, de 3 em 3, ó. 1, 2, 3, ó. Aqui nós temos uma, ó. Uma. Que é a classe... Vou escrever com outra canetinha, que essa aqui está um pouco falhando. Classe das unidades. É chamado de classe das unidades, tá? Classe das unidades. Os 3 primeiros numerozinhos, né? O 1, o 4, o 2 e o 421. Centena, dezena e unidade nas unidades. Classe das unidades. Agora, a outra, ó, 278 mil. Então, é a classe dos milhares. Mais para frente, a tia Sandra vai falar com vocês sobre a classe dos milhões aí também, tá? Então, aqui nós estamos trabalhando só para vocês entenderem o que é ordens e classes, tá? Então, ordens é cada algarismo que o número tem. Então, ele tem 6 ordens. E quantas classes ele tem aqui, ó? Aqui é uma outra classe, ó. 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3, mais 3 numerozinhos. Outra classe. Então, quantas classes ele tem? Uma, 2. Ele tem 2 classes. Ficou fácil agora? Então, ordem é o número de algarismos que o número tem. E classes vocês vão contando de 3 em 3. E aí vocês, mesmo que aqui só tivesse o 8 de 8.000, já se contaria uma classe aqui, tá bom? O fato de já ter um número na classe dos milhares já caracteriza outra classe, tá bom? Vou fazendo outros exercícios aí para vocês. Ao longo do tempo, a tia Sandra vai colocando os links para vocês poderem imprimir trabalhinhos, tá bom? Vocês imprimirem aí trabalhinhos. E aí, tudo vai ficar mais fácil. Ficou com dúvida? Vai lá nos comentários, coloca o seu nome, sua turma, pede para a tia Sandra colocar outra aula aqui, dá o like, tá? Se inscreva no canal, compartilha com os coleguinhos para a tia Sandra poder crescer o canal, né? Fortalecer o canal e poder colocar muitas outras aulas aqui para vocês, tá bom? Até a próxima aulinha.